Ei, boa noite aos internautas. Nós somos o Grupo Dom, Grupo Doar Otimismo em Música. Hoje nós vamos fazer uma pequena harmonização antes da palestra, que a Maria vai ministrar pra gente, vai fazer pra gente, e eu espero que vocês gostem. Chance agora. Hoje é muito fácil de entender que nada é por acaso. Sei que existe o bem, sei o que é errado. E se eu não disser, quem vai dizer? De amor. Ontem eu olhei pro sol e enxerguei nublado. Eu tentei gritar, mas fiquei calado. E não vou perder a minha chance agora. Na terra, quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Todos vós, de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, e colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Boa noite novamente. Depois eu espero que vocês consigam dar um feedback para ver se está tudo bem, gente. Só para o Rogério ficar e avisar a gente. Não liguem, nós estamos destreinados porque a pandemia veio, então a gente não estava tocando, todo mundo em casa, mas eu espero que vocês gostem porque é de coração. E aí, enquanto eu estou aqui, eu tenho que enrolar um pouquinho, porque o pessoal tem que achar a pasta, a letra da música, porque a gente é assim. Sempre deixa tudo para a última hora.
Estrada espinhosa você percorreu, às vezes com pedras você respondeu. Acalma esse pranto, a culpa que dói, eleva o semblante e se reconstrói. Persiga em si mesmo a força do amor, descubra a cegueira, a causa da dor, exale da alma no fundo do frasco, perfumes do campo, da flor de Damasco. Se acalmem, gente, não vou cantar. A gente, né, envolvidos nessa atmosfera linda que essas crianças nos proporcionam. Muito obrigada, amo vocês, eu adoro estar aqui para ouvi-los e ver, sentir essa energia. Mas a gente vai tentar passar para vocês aí de casa também esse sentimento de amor que nos envolve nesse instante através da prece. Porque toda atividade espírita tem que ter prece, não é isso? Senhor Jesus, nesse instante aqui estamos envolvidos nesse amor e nesta atmosfera que nos envolve nesse instante. Agradecemos aos mentores desta casa por nos receber de forma tão amorosa e dissipar as trevas que porventura nos rodeia devido às nossas limitações. Pedimos, Senhor, fortaleza para darmos continuidade com nossa existência. Pedimos fortaleza para prosseguirmos com a caminhada necessária para a nossa evolução. Muito obrigada, Senhor Jesus. Rogamos que permaneça conosco agora e para todo sempre. Muito obrigada, Senhor. E com vocês, novamente, o Grupo Dom.
Vivemos, pensamos, queremos, amamos. O que eu fiz, o que ficou dentro de mim? A morte, uma questão, será que é o fim? Será que não? Que céu você espera ver? De todas cores e sabores, os amores dessas vidas, qual de todas você quis viver? Que céu você espera ter? Se na hora de ir embora suas mãos estão vazias, frias. Vivemos, pensamos, queremos, amamos. Do que eu fiz, o que ficou dentro de mim? A morte, uma questão, será que é o fim? Será que não? Que céu você espera ver? De todas cores e sabores, dos amores dessas vidas, qual de todas você quis viver? Que céu você espera ter? Se na hora de ir embora suas mãos estão vazias, frias. Auguste Michel, Maurice Gautran, Jacques Latour, Ferdinand Bertin, Antoine Rousseau, François Riquier, Samuel Philippe, François Simon Levet, Chimène Lemaire, Bernardine Novel Japon, Julienne Marie, Lamarthe. N'hésitez pas. Que céu você espera ver? De todas cores e sabores, os amores dessas vidas, qual de todas você quis viver? Que céu você espera ter? Se na hora de ir embora suas mãos estão vazias, frias. Essa última música que a gente cantou, o nome dela é Céu e Inferno. E essas coisas acontecem ao vivo mesmo. Gente, é assim mesmo, estamos nervosos, desculpa. Efeito físico. É muito tempo sem fazer a apresentação, por isso que acontece isso. É porque o grupo é eclético e todo mundo toca tudo. A música que a gente vai tocar agora se chama Dor e Confiança, do Alan Filho, certo? Isso mesmo. Pés descalços
esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, Finjo não ver e prefiro evitar. preciso ter Olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, Finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. A próxima música se chama Sopro do Criador. Eu não lembro de quem é, gente. Grupo Bem, eu acho. Fez. Nós estamos recordando as músicas. Sim, a gente está recordando as músicas da época de MS, de quando a gente começou, quando o Grupo Dom tava lá na garagem ainda. Beijo na... É. Do alto de uma montanha, fitando a amplidão, imerso no mar de nuvens, diante da criação. Sou grato pelo que vejo, pois sei que vem de ti. Traduzo em oração o amor que tem em mim. Pois tudo está em tudo, e tudo é feito de amor. É só
Ai, gente, desculpa, foi sem querer. Do nada apareceu a Samara aqui. Tá vendo? Isso que requer ensaio. Gente, essa no violão se chama Camila Vicente. Ou Samara. Ou Samara. A música de agora se chama A Barreira, do Prado Bem, um som. Prado Bem? É, dá um som. A Barreira. Você tá ansiosa, Isabela, hoje? Tá não? Tá ansiosa? Não? Porque tem gente que eu acho que tá ansioso hoje. Aproximar do bem que há em mim, mas não consigo superar a barreira. São tantas pedras no caminho, aquela flor que tem espinhos, histórias que eu mesmo construí. Estou tentando afastar o mal que eu já fiz e sinto que ainda existe a barreira que impede o ar de renovar, que me impede de amar, de estar em paz com toda a natureza. Mas aquela canção que me leva ao perdão do que eu fiz, de tudo que não foi bom, aquece o coração, amizade bela e bom, vão me guiar pra que eu possa superar. Não existe barreira pro amor, existe final para a dor. Segue junto de ti, não há medo. Não existe barreira pro amor, existe final pra essa dor. Segue junto de ti, não há medo. Não existe barreira pro amor, existe final para a dor. Segue junto de ti, não há medo. Não existe barreira pro amor, existe final pra essa dor. Segue junto de ti, não há medo.
A próxima música se chama Tanto Amar. Ela é do André Pirola. Eliane que canta. Tudo bem também? Dias. Eliane Dias, que né? canta. São muitos artistas, gente, pra gente lembrar. A gente tem que trazer a colinha da próxima vez. É do Gun? Acho que é sopro do Criador. Sim, não mas a gente não cantou Flutuar, não. Flutuar é do Grupo GAN, sim. Cantamos. É Atitude Cristã. Atitude cristã. Isso. Perfeito. Hoje nós estamos fazendo uma relembrança, vamos colocar assim, das músicas que a gente sempre gostou de tocar. Mas em função da pandemia, como a Kayla falou, a gente não tem podido se reunir. Então, até gostaria de pedir desculpa por alguma falha, porque a gente está muito na base do improviso, tá? Mas eu espero que a mensagem que é o mais importante, a gente esteja conseguindo passar para vocês, tá ok? E durante a palestra vão ter músicas também, músicas que, como já foi colocado aí no Instagram do Dom, são músicas que vocês conhecem, tem música nova do Grupo Dom também, tá? Gente, só um minutinho que aconteceu um pequeno acidente Técnico. técnico. Já foi. Pronto, agora foi. Então zarpamos rumo ao grande mar, atravessando o estreito do olhar. Deixei meu velho cais, no qual eu vou chegar. Enxerga que não há linha no horizonte, não há incompreensível, além do que é visível, sentir o sol no mar, no amar, o sal das nossas lágrimas, herdeiros na eternidade. Além da vida não há morte mais, imortalidade. Além da vida não há morte, amar. Da imortalidade. Além da vida não há morte a mais. Tanto amar, tanto
muita energia, né, gente? Espero que vocês estejam sentindo esse mesmo amor que paira neste salão. Que bom que vocês estão aí do outro lado. E a gente, para dar continuidade a esse trabalho de harmonização, né, que a gente está fazendo com a música, que é muito mais do que isso. A gente sabe que a música, a arte, ela tem um poder de mudar sentimentos, mudar vibrações. Que bom. E nós vamos iniciar a nossa palestra, que vai ser musical também. Hoje nós temos a Maria Negrelli, e ela vai falar Pedro, gente como a gente. Muito bom esse tema, hein, gente? É com vocês novamente. Boa noite a todos. Boa noite a quem já estava aí acompanhando nossa harmonização. E para quem chegou agora, boa noite também. Bom, como a tia Márcia falou, hoje nós viemos aqui falar um pouquinho sobre Pedro. Simão Pedro, que foi um dos 12 discípulos de Jesus. O seu nome era Simão, ou Simão Bar-Jonas, Bar, que significa filho, e Jonas, porque ele era filho de Jonas. O Pedro, ele levava uma vida onde ele era pescador, sua profissão era pescador, ele era humilde e também ele era um homem, rústico do campo, ele era um homem bruto, arrogante, impulsivo, preconceituoso, enfim, gente como a gente. E ele tinha um irmão que se chamava André, que também era pescador. A família de Pedro e André, o pai dele, o Jonas, eles eram originários de Betsaida e depois eles passaram a morar em Cafarnaum da Galileia. Lá em Cafarnaum da Galileia, eles tinham uma sociedade onde eles possuíam alguns barcos. Essa sociedade era entre o Pedro, o André, muito provavelmente também o seu pai, o Jonas, e Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu. Lá no livro Boa Nova, relata que Jesus se encontrava nos arredores da cidadezinha de Cafarnaum, como se ele estivesse procurando algum amigo que já estivesse à sua espera. Em breves instantes, ele olhou às margens do Tiberíades e ele se dirigiu firme a um grupo que estava ali, a um grupo de pescadores, como se de antemão ele já conhecesse todo mundo que estivesse ali. E aí Jesus se aproximou do grupo, esperou que 2 deles desembarcassem em terra e foi falar com esses 2 que desembarcaram em terra. Falou assim com eles: Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino da terra. O André olhou, lembrou que já tinha visto Jesus lá nas cercanias de Betsaida, também lembrou que algumas pessoas já haviam lhe dito a respeito de Jesus. E o Simão, ele só ficava ali olhando mesmo, um pouco surpreendido, ficava contemplando Jesus, totalmente perplexo pelo magnetismo do olhar de Jesus. E aí Jesus começou a conversar com eles, falou docemente do Evangelho. Outros companheiros ao redor ficavam olhando os 3, vendo o que eles estavam ali conversando. E o André, um pouco ingênuo, virou para Jesus e falou assim: tá, mas você falou aí de reino? Que reino? Como assim um rei em Cafarnaum? Aqui é tão pequeno, aqui em Cafarnaum tem tão poucas casas. Aí o Pedro olhou para o André e falou assim: meu Deus do céu, o homem mal chegou, tá me fazendo passar vergonha. Ô seu besta, ele não está falando daqui não, esse lago aqui ele é muito grande. E tem tantas aldeias que circundam essas águas, o reino que ele está falando pode ser isso daqui tudo. Aí Jesus olhou para eles, ficou rindo da ingenuidade deles e já foi direto ao ponto. Perguntou para eles: quereis ser meus discípulos? É quando a gente escuta a música Pedro, de Tim e Vanessa, onde eles falam: vem que eu te farei um pescador de homens. E lá em Mateus 4,19 a gente encontra exatamente isso, onde Jesus fala para eles:
Sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. André e Simão ficam se interrogando e sentindo uma admiração profunda, vendo Jesus ali na frente deles. Pedro ficava se perguntando que homem que seria aquele. Eles não sabiam explicar de nenhuma forma de onde vinha aquela fonte de confiança e de amor. Eles sentiram naquele instante, foram preenchidos por tudo que há de bom e, sem hesitar, eles já responderam para Jesus simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. Na estrada bendita do Senhor, caminhamos a passos vagarosos, buscando equilíbrio, renovação, alcançando os degraus do amor. Da benevolência, do perdão, alcançar a luz maior, este o sentido do ser, com a família universal, e estar em união. Tudo é movido por Jesus, nosso mestre irmão, que nos ama e nos chama. Se entregue, Ele te conduz, transformando a dor, a ilusão, o rancor em atos sublimes de amor. De benevolência, de perdão, alcançar a luz maior, este o destino do ser, com a família universal, e estar em união. Tudo é movido por Jesus, nosso mestre irmão, que nos ama e nos chama. Se entregue, Ele te conduz.
se encontre em mim. Que o teu reino se encontre em mim. Jesus então abraçou Pedro e André com imensa ternura, e já que eles aceitaram trabalhar, já chamou eles para ir até o centro de Cafarnaum, onde se erguia a gestão de Antipas. Chegando lá, eles entraram calmamente na coletoria, que era o lugar onde se recolhia os impostos, e aí Jesus avistou um funcionário, um publicano muito conhecido da cidade, e perguntou para ele: "Que fazes tu, Levi?" O Levi ficou um pouco surpreso, não esperava que Jesus fosse falar com ele. Só que ele estava muito seduzido pelo magnetismo do olhar de Jesus. Ele achou aquele olhar, um olhar muito suave, algo que ele nunca tinha visto na vida. E aí ele respondeu para Jesus sem demora: "Recolha os impostos do povo devidos a Herodes. Quereis vir comigo para recolher os bens dos céus?" Perguntou Jesus a Levi. Então a gente percebe que Jesus se refere a Pedro, a André, a Levi, de uma maneira, entre aspas, descendo ao nosso nível de entendimento, para que os mesmos pudessem entender o que Jesus estava propondo naquele momento. Ter ao seu lado pessoas que pudessem auxiliar ele na cura de almas, para que essas pessoas pudessem ser a extensão do seu amor. Então, Jesus escolhe falar dessa maneira porque era a realidade que eles estavam vivendo. Pedro e André como pescadores e o Levi, que recolhia os impostos. E aí a gente percebe que nós, até hoje, nós mantemos uma postura que passar a fala do mestre, das obras básicas, seja isso num estudo na casa espírita, numa palestra, enfim, aonde for, tem que ser com um linguajar extremamente complexo e difícil. E aí, será que todas as pessoas que estão chegando a casa, que estão assistindo às palestras, elas estão saindo com os corações tocados, elas estão saindo com pelo menos um pouco das dúvidas que elas possuem, um pouquinho sanadas? Enfim. E aí, seguindo a música Pedro de Tim Vanessa, a gente encontra: "Se perseverares, será Cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome." Então, Jesus acrescenta o nome Pedro a Simão. Em Mateus 16:18, nós encontramos: "Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja." Em João 1:42, "Tu serás chamado Cefas." A palavra Cefas, em aramaico e transliterada para o grego, ela significa rocha ou pedra. Em grego, pedra é Petrus, em latim, Petrus, e no português vira Pedro. Por isso que é Simão Pedro. O Pedro, dessa forma, depois de receber o convite do mestre, depois de ir lá no centro de Cafarnaum, ele oferece a sua residência para que o Messias pudesse se acomodar, e o mestre escolhe, sim, ficar na casa dele. Então, a casa de Pedro, ela se torna o primeiro recinto do cristianismo primitivo. Passando os dias, Jesus sempre andava muito ocupado, estava sempre trabalhando, estava sempre curando enfermos, fazendo imposição de mãos, e ele nunca estava só. Não é à toa, que ele foi buscar os seus 12 amigos, ele sempre estava acompanhado dos seus amigos, se não todos, grande parte deles. E aí, no capítulo 19 do livro Estante da Vida, é um livro que é psicografado por Chico Xavier, ditado pelo irmão X, Humberto de Campos. Humberto de Campos, ele relata que Jesus estava indo atender um pedido de socorro numa determinada casa, quando ele e o Pedro se deparam com 4 publicanos que estavam pedindo ali uma palavra de conforto. E esses 4 homens, eles já haviam recebido as notícias do Evangelho do Reino e eles tinham fome de esclarecimento e tranquilidade. Eles estavam passando uma tormenta na sua vida, então eles decidiram buscar Jesus. Jesus olhou para eles,
contemplou seus rostos de profunda inquietação e compadeceu-se. Mas como ele já tinha um compromisso e como ele estava muito ocupado, ele pediu para Pedro ir lá e atender aqueles 4 homens. E falou assim com Pedro: Pedro, ampara-os com a verdade. Prossigamos com nossa tarefa de amor. Pedro falou ok, mas parece que ele só escutou a palavra verdade, esquecendo de todo o resto que Jesus falou. Chamou os 4 homens, sentou com ele lá no canto. E aí, quando ele ia começar a falar sobre o evangelho, ele olhou para um e falou assim: uai, mas não é você que é aquele ladrão de viúvas e órfãos? E você, que roubou seus 2 irmãos, você não tem vergonha de estar aqui, não? E você que matou fulano, você está aqui? E aí começou um show de humilhação, né? Pedro lançando todas as verdades para esses 4 homens. E aí, para finalizar, ele se dirigiu novamente para aqueles 4 e falou assim: ó, eu vou falar mais uma coisa. Vocês são um bando de ladrões e malfeitores. E o reino de Deus não é para vocês. O Jesus chega, olha para um lado, vê os 4 homens em lágrimas, e não era de felicidade, era de mais tristeza ainda. Olha para o outro lado, o Pedro com o peito estufado e sorrindo, né? Tipo assim, fiz a coisa certa. Aí ele falou: Pedro, o que aconteceu? O que você fez, cara? Uai, mestre, você falou para eu falar para eles a verdade, eu fui e falei. Sim, Pedro, eu falei amparar com a verdade. Nunca te recomendaria aniquilar alguém com ela. Jesus, então, que tinha recebido o convite de Jeroboão, né, a casa que ele estava, para sentar-se à mesa e compartilhar daquela ceia, ele sorriu para os 4 homens, que eram Eleude, Moabe, Zacarias e Ananias, e convidou aqueles 4 para que eles pudessem partilhar da ceia. E aí Jesus fez de tudo ali na mesa para falar uma palavra de conforto para aqueles 4 homens, para que eles pudessem sair dali um pouco melhor, né? Começou a falar com eles da beleza da verdade, de que seria capaz, sim, uma pessoa conseguir vencer uma limitação pessoal. Basta que essa pessoa quisesse sair do estado que ela estava. A ceia acabou, os 4 homens, muito agradecidos, foram para suas casas, e o Pedro e o Jesus também seguiram para a casa de Pedro. E aí Simão, né, como um rude pescador, ele criticou o comportamento de Jesus. Falou assim com ele: se era necessário demonstrar tanto carinho para com os maus, como estender auxílio aos bons? Se os homens errados mereciam tanto amor, que lhes competia fazer a benefício dos homens retos? Pedro, eu não vim à terra para curar os sãos, mas sim para curar os doentes. Admitir um céu habitável para os egoístas receberem graça em abundância, inabitável para os que morrem por influência da ignorância. Devemos rasgar o véu, pois os designados do favor também merecem graça e amor, pois todo mal
responsável por suas consequências. Somos obreiros da vida eterna, buscando educar as feras. E onde domina o mal e a dor, vamos servir ao bem e ao amor. Bom, essa música ela retrata grande parte do prefácio do livro Obreiros da Vida Eterna. É um livro de André Luiz, né, psicografado por Chico, mas o prefácio desse livro, quem dita é o Emmanuel. E aí ele cita exatamente o começo da música, onde nós estamos expulsando os que vivem da ignorância das portas dos céus, como se nós fôssemos meros juízes. E os que vivem na ignorância, eles colherão os frutos que plantam através disso, através dos seus atos. E nós, como obreiros da vida eterna, nós faremos a nossa parte de apacentar as ovelhas, para não cairmos no discurso egoísta de que os homens errados não merecem amor. Foi um pouquinho da atitude de Pedro ali com Jesus. E aí, será que nós não nos reconhecemos na figura de Pedro? Voltando ao livro Boa Nova, lá no capítulo 25, ele se encerra dizendo que Jesus estava indo lavar os pés dos discípulos. Lavou os pés de alguns discípulos, e aí no capítulo seguinte, que é o capítulo 26, intitulado A Negação de Pedro, ele começa dizendo que o Pedro ele não gostou muito não, do negócio de lavar o pé dele. Ele encontrou uma certa incompreensão, achou que isso era um ato de extrema submissão e não gostou não. Aí Jesus pegou a vasilhinha dele e foi lavar o pé de Pedro, né? Que era o próximo, vai ter que lavar. Aí quando ele foi encostar no pé de Pedro, ele falou assim, não vai lavar meu pé não. Vem lavar meu pé não gosto não. Vem lavar meu pé não. Esses irmãos aí, ó, os meus amigos aí estão sendo tudo ingrato. Eu vou lavar o pé? Coisa mais feia, vai lavar meu pé não. Aí o pé de Jesus olhou pro Simão assim, Jesus está aqui, né? Olhou assim, falou assim, ô meu filho, Simão, não vem querer se achar não. Vai querer se achar mais que todo mundo que não, seus irmãos de apostolado, todo mundo igual, vou lavar seu pé sim. E aí ele completou a frase dele, falando assim, e assevero-te que sem o meu auxílio não participarás com o meu espírito das alegrias supremas de redenção. Jesus foi, lavou o pé dele sim, lavou o pé de todo mundo, terminou a sua lição, retomando a mesa, ele começa a conversar com os discípulos. E aí ele começou a falar que a hora do seu derradeiro testemunho estava se aproximando e que todos aqueles discípulos estariam muito dispersos naquele momento e que ele até entenderia. Ele falou que era algo natural eles não estarem preparados para isso. E aí ele começa a dizer também que antes de partir, ele queria deixar uma lição para eles. Amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Que aqueles discípulos fossem conhecidos não pela superioridade do mundo, não pela demonstração de poderes espirituais, pelas suas vestes, etc. Mas que eles fossem conhecidos pela revelação do amor com que ele amava, pela humildade, pela boa disposição. E aí, será que esse discurso de Jesus, que foi dito há mais de 2000 anos, ainda não cabe hoje, no ano de 2021? Porque nós ainda estamos preocupadíssimos com as nossas roupas de marca, com os nossos carros caríssimos, estamos preocupados com a nossa superioridade, pela nossa demonstração de poderes, e assim vai. Enfim. E aí Jesus falava, o Pedro olhava e perguntou para ele, falou assim, mas você vai para onde? Você vai viajar? Para onde você vai? Você está falando que vai embora, você vai viajar? Vai para onde? Simão, ainda não te encontras preparados para seguir-me.
O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde encontrarás na posse da fortaleza indispensável. Não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar da minha coragem? Por vós darei a minha própria vida. Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque, em verdade, te afirmo essa noite que o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. Mestre, julgai-me um espírito mau e endurecido a esse ponto? Não, Pedro, não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinamentos. Porém, vai aprender, ainda hoje, que o homem do mundo é mais frágil que perverso. Só que o Simão, de maneira alguma, queria acreditar no que Jesus estava falando. Eu, fico 24 horas com ele, vai duvidar que eu ainda vou proteger ele? Beleza. Jesus, já pressentindo, que ele seria preso, ele resolve ir no horto, no Monte das Oliveiras, chama Tiago, João e, por fim, o Pedro. Jesus queria ter uma conversa íntima com Deus, e aí ele pediu para que os 3 ficassem vigilantes, eu vou ali orar e vocês fiquem vigiando, não deixa ninguém entrar. Beleza. Pelo menos umas 3 vezes Jesus voltou e os 3 estavam dormindo. Não teve jeito, os 3 estavam dormindo e os soldados invadiram o horto, o Monte das Oliveiras, e começaram a pegar Jesus e prender Jesus. O Pedro, que acordou assustado, tinha ninguém aqui, agora tem um monte de gente, pega a espada dele, se levanta e ataca o Malco, um dos soldados lá do sumo sacerdote, o Caifás. Como Jesus havia dito, todos os discípulos estariam dispersos naquele momento de suprema resolução. E os 3 discípulos estavam também um pouco desapontados, porque, poxa, que humildade que Jesus se entregou. Tá, tudo bem, a gente estava dormindo, sei lá, sai correndo, pula o muro, sobe na árvore, faz qualquer coisa, vai se entregar assim. Aí eles estavam meio, mas enfim. Aí o Pedro e o João, eles decidem acompanhar de longe o grupo que estava levando Jesus. Tentaram procurar os outros, mas foi em vão, porque os outros pensaram assim, ele está sendo preso, eu sigo ele e vou ser preso também, vou ser perseguido. Então, vou dar linha na pipa, rapou no trecho. E os 2 ficaram ali, e mesmo sabendo do perigo, mesmo sabendo de todas as ameaças, eles queriam prestar todo o auxílio ao amigo deles, a Jesus. A noite chegou sobre a cidade, e aí os discípulos observaram de longe que a expedição que estava levando Jesus até a residência de Caifás tinha chegado no local. Os soldados direcionaram Jesus a uma cela bem no alto, e essa cela, as grades dela ficavam de frente para um pátio extenso, onde todas aquelas pessoas estavam ali, uns torcendo pela crucificação do Cristo, outros nem tanto. E aí o João falou para o Pedro, falou assim, o negócio é o seguinte, ele está ali, aqui, e a mãe dele precisa saber, você vai ou eu vou? Aí o Pedro falou, não, vai você. Aí o João saiu dali e foi procurar Maria para avisar ela do que estava acontecendo com seu filho. O Pedro ficou ali, falou assim, bom, eu estou sozinho, vou me enfiar no meio do povo. E aí ele foi, no meio da multidão assim, foi se enfiando. Aí ele olhava para o alto, via Jesus lá, e ele falava assim, eu vou tirar ele dali, eu quero lutar com ele. Aí ele abaixava a cabeça, olhava para o lado, aí ele ficava assim, eu vou morrer, com certeza eu vou morrer. E aí ele começou a sentir um frio na barriga, Aí a alma de Pedro começou a ficar um pouco ansiosa, ele começou a ser preenchido de muita angústia, de muitas dúvidas, de muita aflição. Ele queria ajudar, mas não sabia o que ele ia fazer, ele só estava ali. E aí, enquanto o seu cérebro estava fervilhando, uma serva da casa do sumo sacerdote, da casa de Caifás, olhou para ele e falou assim, uai, não é você o companheiro daquele homem? O Pedro olhou para ela e falou assim, mas você está enganado, não sou eu não. Eu não sigo ele não, você está enganado. Então a primeira negativa se fez presente. Como Pedro viu que ele já tinha dado ruim,
Ele então olhou para o lado e falou assim, não, vou lá naquele grupo, o pessoal estava abaixado ao redor de um braseiro, se aquecendo no frio. Aí ele falou assim, bom, aquele grupo ele parece mais tranquilo, vou para lá. Quando ele chegou lá, perto daquelas pessoas, um olhou para ele e falou assim, e aí, você veio socorrer seu mestre? Não, tem mestre não. Não sigo ninguém não tem mestre. E aí a segunda negativa se fez presente. Como aquele cara foi mais tranquilo, ele resolveu ficar ali mesmo. E aí uns soldados, né, da casa do sumo sacerdote estavam servindo vinho para todo mundo e chegaram ali onde o Pedro estava. E no momento que eles foram servir o vinho, um soldado começou a gritar. Falou assim, é ele que atacou a gente lá no horto com a espada. O Pedro levantou, ficou pálido, falou assim, meu Deus do céu, vou ter que negar de novo. Aí ele falou assim, não, moço, sou eu não. Não sou eu não. Você está enganado. Não tem nem espada aqui, ó. Tá vendo espada aqui? Não fui eu não. E aí, quando Pedro negou pela terceira vez, os galos da vizinhança gritaram em vozes estridentes. O Pedro gelou, porque ele lembrou de Jesus falando, olhou para o alto, onde Jesus estava, e viu que Jesus estava ali contemplando Pedro, com um rosto extremamente sereno, estava extremamente calmo, um olhar muito amoroso. E aí, né, ele não esperava isso, sei lá, esperava que Jesus ia arrancar a grade e tacar na cabeça dele. E aí ele chorou, né, mais ainda, porque, poxa, eu fiz isso com Jesus e Jesus ainda está me olhando desse jeito. E aí ele começou a sentir muita culpa, ele começou a sentir muita vergonha. Seu corpo foi tomado de angústia naquele momento. É quando, né, a gente escuta também a música Pedro. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. E aí, será que nós ainda não nos reconhecemos na figura de Pedro? Quando a gente lê lá no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, onde Emmanuel fala que nós estamos ainda naufragando por louvar Jesus nas igrejas e desprezar ele nas ruas. Uns dias se passaram, Pedro se lembra das palavras do mestre, que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Ele se sente tocado, se reconhece como uma figura de um ser humano completo de imperfeições, como todos os outros à sua volta. E ele decide começar a sua própria jornada, uma jornada que não seria nada fácil. Nos momentos que antecederam a ida de Jesus a Jerusalém, a sua prisão, aquela conversa íntima com os discípulos, o Jesus diz a Pedro, isso está em João 21, de 18 a 19. Simão, crê que eu te levarei onde não queiras ir. E levou mesmo, né? Porque o Pedro recebe o convite de Jesus para deixar sua profissão de pescador e se mudar para Jerusalém. Pedro, então, pega sua família e vai para lá. Ao lado de Filipe e suas duas filhas, ele funda a Casa do Caminho, acolhendo todos os sofredores. Depois vai João, vai Tiago Menor e por aí vai. Todos os seus amigos vão lá para ajudar nesse novo trabalho. O Simão, diariamente, ele dava banho em enfermos, ele cuidava dos doentes, cuidava de feridas, dava comida. Ele literalmente cuidava de todos, até dos seus irmãos de apostolado. Como ele era o mais velho, os outros discípulos enxergavam nele um pai amoroso, né? Ele era o mais experiente ali para eles. E aí a gente começa a notar que um pescador rude começava a sua trajetória de transformação. Num dia qualquer de trabalho, uma mulher vai até a Casa do Caminho. Ela estava com as suas roupas com bastante manchas de sangue, estava pronunciando palavras sujas, e ela falava que ela estava doente, que estava semi-louca. E estava ali na frente, esperando a resposta de Pedro, se ele ia ou não ajudar ela. Essa mulher que buscava o vaso da angústia nos excessivos gozos da vida estava lá na frente, esperando Simão ir ajudar ela. E o Pedro, ele vacilou quanto à atitude que seria mais adequada.
Ele olhou para aquela mulher no portão e falou assim: não, o que eu vou fazer? Aí ele se recolhe, vai para dentro da casa, num quarto mais tranquilo, onde ele estava a sós, e ele começou a orar ao mestre, pedindo auxílio e proteção para aquela tarefa que tinha aparecido. Em instantes ele viu Jesus na sua frente, carregado de uma claridade, e ele sabia que aquele momento seria extremamente rápido, então ele já foi direto ao ponto. Mestre, temos à entrada uma pecadora reconhecidamente entregue ao mal. Me inspira, me ajuda, o que eu faço com essa mulher? O que eu tenho que fazer? Pedro, eu não vim para curar os sãos. Eu sei, mestre, mas é porque agora a gente está sem sua orientação direta e visível. Tá, tudo bem, a gente vai abrir as portas, vai receber ela nesse lá, troco de quê? Para ela ser julgada? Não, Pedro. Com esse tratamento, permanecem na terra numerosos juízes. Tá, tudo bem, então é para quê? Para fazer sentir-lhe a extensão dos erros? Não, Pedro. Para dar-lhe conhecimento da penúria em que vive. Conta nossa irmã nas vias públicas, milhares de bocas que amaldiçoam e outras tantas mãos que a apedrejam. E continua o mestre. Para ferir e amaldiçoar, sentenciar e punir, a cidade e o campo estão cheios de maus servidores. Nosso ministério ultrapassa a própria justiça. O evangelho, para ser realizado, reclama o concurso de quem ampara e educa, edifica, salva, consola, renuncia, ama e perdoa. Abre acesso à nossa irmã transviada e auxilia no reerguimento. Não a precipites em despenhadeiros mais fundos. Arranca da morte e traga para a vida. Não te esqueça de que somos portadores da boa nova da salvação. O Pedro, em lágrimas, se levanta e vai até a mulher. Entra, a casa é tua. Quem sois? Interroga a mulher. Eu? Pergunta Pedro. Eu sou teu irmão. Quantas vezes nos mantemos nessa postura de julgadores? As pessoas chegam até nós e, ao invés de darmos uma palavra de conforto, de auxiliar, nós somos tomados de nossas próprias conclusões, não auxiliando o outro para a subida, mas sempre para a descida. Será que estou no lugar onde iria chegar? É que ontem descobri uma nova estrada. Não sabia ao certo onde iria dar, mas eu sei que em mim tua chama mora. Tua voz insiste em me chamar. Sei que posso escutar.
Vós sois deuses. Quando és meu norte, não temo a morte, pois sei, sou como dissestes. Vós sois deuses. Quando sopra breve, teu jogo é leve, pois sei, sou como disseste, vós sois deuses, sois deuses. Quando a guerra entre os meus, brandos serão filhos de Deus, pois sei, sou como disseste, vós sois deuses, sois deuses. E sendo bem cá em mim, estou mais perto de ti, pois sei, sou como disseste, vós sois deuses, sois deuses. Me sinto forte, me sinto leve, quando és meu norte. Filhos de Deus, perto de ti, vós sois deuses. Me sinto forte, me sinto leve, quando és meu norte. Filhos de Deus, perto de ti, vós sois deuses. Pedro não fazia a menor ideia do que esse trabalho na Casa do Caminho ia dar, né? Ele só foi. Mas como a música diz, não sei se estou no lugar onde ia chegar, mas com Jesus no norte, a gente sempre chega onde nós devemos chegar. Num seminário do Haroldo, ele fala de Pedro, né, uma trajetória de renovação. Ele fala que depois desse episódio, os dias se passaram e num dia o Pedro abre a Casa do Caminho e aí o primeiro chega, o Pedro é rude. O segundo chega, o Pedro é extremamente impaciente e assim vai. Milhares de atendidos e o Pedro parecia que ele estava voltando às suas raízes daquele rude pescador de Cafarnaum. Ele fecha as portas no fim do dia, vai para um canto descansar, quando ele é surpreendido por algumas batidas na porta. Já irritado, ele já grita, já fechou já. Não vem não, já fechou. Só que o necessitado, não satisfeito, ele abre a porta e entra, porque queria ser ajudado, vou entrar sim. Aí o Pedro olhou para ele e falou assim, ô meu filho, eu já falei que já fechou aqui, não tem ninguém para te atender. O homem, o necessitado, dá três passos, a claridade bate no rosto dele e Pedro percebe que era o Cristo. Simão, eu apenas te pedi para que apacentasse as minhas ovelhas. Pedro chora, coloca as mãos no rosto e quando levanta a cabeça, o mestre já não estava mais, já tinha ido embora, tinha sumido. Os dias se passaram, uma onda de dificuldade chega até Jerusalém, perseguições acabam inviabilizando os projetos da Casa do Caminho e acabou gerando alguns êxodos na cidade. E dentro, dessas pessoas que tiveram que sair dali, estava Simão Pedro e a sua família.
O Simão, que já estava extremamente cansado de tanto trabalho, já estava velho, depois de tantas lutas, ele pega a sua família e foge para Roma. E aí, nesse lugar, lá em Roma, o Pedro era chamado de pai ou paizinho. E aí o Haroldo fala que, traduzindo da língua romana, paizinho significa papa. Todo mundo procurava Simão. Todo mundo queria um conselho dele, queria escutar as histórias dele, afinal ele ficava 24 horas com Jesus, então todo mundo queria estar perto dele. Como ainda não podia, pregar ao ar livre, ali em Roma era um pouco difícil, o Simão ele pregava nas catacumbas, pregava escondido. Só que um dia alguém acabou denunciando e os soldados foram até lá com muita violência e agindo covardemente, eles prenderam Simão Pedro. Da catacumba até o destino final, que era o cume de um monte, o Pedro foi escutando ofensa, foi escutando insultos, toda uma violência verbal e até mesmo uma violência física. Só que o Simão, ele estava com a mente dele e o coração conectados em outro lugar. A mente e o coração dele estavam lá na Galileia. Os soldados estavam arrastando ele e ele não via que ele estava subindo aquele monte. Ele via na frente dele o lago de Genezaré. E ele começou a ser preenchido por uma saudade profunda de Jesus. Começou a lembrar dos seus primeiros momentos, de quando Jesus chegou e chamou ele, que ele ofereceu a casa, enfim. A mente dele não estava naquele lugar. Eles chegaram no alto da montanha e, num ato de extrema ironia, eles viram a cruz de Pedro de cabeça para baixo. O dia vai passando, os soldados achavam que Simão ia morrer mais fácil, virando a cruz de cabeça para baixo, eles estavam crendo que ele ia durar poucas horas. Só que o Simão não estava nem aí para dor mais, estava nem aí. Já quer me bater, me bate, não vou morrer não. E ele estava cada vez mais mergulhado nas suas memórias, ele estava só vendo Jesus, os momentos, até o sermão. O tempo ia passando e o Simão não morria. Os soldados ficavam andando para lá e para cá. Já estava entardecendo, eu tenho que ir para casa, esse homem vai morrer não? Não, espera mais um pouco, não tem que morrer, meu filho, vai morrer não. Aí o soldado, que já não aguentava mais esperar, pegou uma pedra e arremessa na fronte de Pedro. Quando a pedra bateu, o Pedro sente um torpor, olha para o lado e percebe o Cristo do lado dele. Aquele Simão Pedro, que já não era mais aquele rude pescador, que não tinha mais um temperamento árduo, já não era mais preconceituoso, bruto, enfim. Aquele homem que agora era um ancião, era sábio, doce, amoroso, era um homem extremamente bom e transformado. Teve uma trajetória incrível de renovação íntima. Jesus, então, toma Pedro pela mão e o leva para uma estância de repouso nas regiões celestes da terra. Jesus fica ali com ele, naquela instância de repouso, com Simão Pedro, por aproximadamente uma semana. Distâncias percorridas
angústias quantas mais, tanto faz. O tempo insiste em passar, o relógio não pode parar, ditando as marcas do agora, trazendo as lembranças de outrora. Uma brisa sopra diferente, toca minha face tão descrente. O amor me visita de repente, paro, penso e compreendo. Nada é fim nem começo, é vida que segue, é oportunidade, é redenção, é reencarnação, amor divino que toca o coração. Me renovo, me transformo ilusório, vejo a luz vibrando em meu ser, sigo em frente um novo caminho, a renovação, a Essa uma semana se passou, então Jesus se levanta e diz a Pedro que precisava ir. O Simão, confuso, olhou para ele e falou assim: você vai para onde? Fica aqui, pelo amor de Deus, chega de trabalhar, fica aqui, pelo menos uma semana. Simão, enquanto houver uma lágrima no mundo, eu não posso descansar. Tá, e você vai para onde então, mestre? Eu vou para Roma. Para Roma? Então eu vou junto. Simão e Jesus, então, se direcionaram até Roma. Chegando lá, os dois estavam parados, olhando todas aquelas pessoas que estavam ali. Jesus põe a mão nos ombros de Pedro e diz a ele: Simão, alguém te procura. Simão então avista o soldado que havia tirado a pedra na sua cabeça. O soldado estava com o seu filho nos seus braços, ardendo em febre. Aquele soldado não sabia mais o que fazer, ele estava desesperado. E aí ele escutou de outras pessoas que elas iam lá, no local onde Simão foi enterrado, faziam orações e alcançavam a misericórdia. Então esse soldado, mais rapidamente, pegou o seu filho e foi até lá. Ele, ajoelhado com o filho nos braços, faz uma oração a Simão Pedro, pedindo para que ele o ajudasse com seu filho. Simão, sem pensar duas vezes, aplica um passe e a febre some da criança, e ela é curada imediatamente. Simão Pedro prossegue até hoje, trabalhando entre nós. E com essa história de Pedro, a gente percebe que Jesus não foi nos templos mais renomados para escolher os seus discípulos. Ele escolheu os homens imperfeitos, porque a educação divina, ela se pauta no exemplo. E Simão Pedro é um exemplo para todos nós de renovação e domínio das más inclinações. Deus não espera nos tornarmos perfeitos
para fazermos o que nós temos que fazer. Não é o final das coisas, é o caminho das coisas. E que o nosso caminho nós possamos ter em Pedro um exemplo de renovação. Muito obrigada a todos. Obrigada, Maria. Obrigada ao Grupo Dom. Muito obrigada pela injeção de ânimo, de energia que recebemos nessa noite. E a gente, então, muito agradecidos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos novamente. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nessa noite estamos imensamente agradecidos pelas dádivas recebidas, que o teu amor, que sentimos nessa noite, que sentimos aqui agora, possa, Senhor, se expandir e ir além deste templo, de encontro a todos aqueles nossos irmãos que estão nesse instante desesperançosos, achando que não são capazes, assim como Pedro. Que possamos, então, deixar que essa luz que há em nós possa brilhar. Senhor Jesus, nesse momento temos potencial de cura. Que possamos, então, curar a nós mesmos, receber essas energias, nos tornar receptivos para acolher esse amor que nesse instante cai como pétalas de rosas e penetra em nossos corpos e em nossos corações. Ah, Senhor, já que estamos tão aconchegados neste amor, que possamos então ir além das paredes dessa casa e de encontro àquele nosso irmão que logo ali na sarjeta está sozinho e que ele possa receber essas energias de esperança. Os nossos irmãos que se encontram nas cadeias, que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos lares, Senhor, desesperançosos, que eles possam receber nesse instante luz, energia de amor e revitalização. Muito obrigada, Senhor, pelo amparo sempre ao nosso alcance, basta que percebamos. Muito obrigada, Senhor, pela caminhada junto conosco. Pedimos que permaneça conosco agora e para todo sempre. Que assim seja. E que bom, né? Hoje a gente estava vendo na internet, a gente tem companheiros de vários lugares do país, que legal, de Cuiabá, de São Paulo e de outras cidades mais. Então, muito obrigado por estarem conosco, o pessoal do Grupo GAM, que estava, né, que nos prestigiaram com a presença aqui na nossa live. E a gente vai pedir ao Grupo Dom que eles possam homenagear todos os artistas, todas as pessoas envolvidas com a arte de alguma forma, através de uma canção, dessa linda canção Arte e Vida. É com vocês.
declamo ou canto, não importa. Não importa o que eu faço, não importa o que eu sou. O que importa na vida e na arte é o amor que eu te dou. Por quê? Arte e vida, arte na vida, arte que cria sentimento de amor, arte que vibra em total harmonia, a canção, a poesia. Alegria e esplendor. Arte e vida. Por hoje é só. Obrigada, Boa gente. noite. Boa noite.